Sempre louvado. Amém. Queridos irmãos, agora eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, no capítulo 24. Provérbios 24, verso 1 ao 10. Se todos os irmãos acharam, lemos com a ajuda de Deus. Amém. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com os conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria, na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos, o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Conselhos do rei Salomão. O rei Salomão, irmãos, ascendeu ao trono com entre 8 e 16 anos, não há precisão histórica. Mas ele era muito jovenzinho ainda. E ele assumiu o trono em uma época de grande desolação. O povo sofria fome, porque era uma época de seca, nem no tempo da chuva. Enfim, não houve colheita naquela terra naquele tempo. Os tesouros do reino havia sido saqueado pelo irmão de Salomão, que intentou um golpe de estado contra o rei Davi. Então Salomão, jovem, assumiu o reino numa condição extremamente limitada, precária. Aos olhos humanos, seria uma história curta, porque haveria, de fato, alguma movimentação para tirar aquele jovem e alguém tomar o poder no lugar dele, ou a terra seria dada aos imperadores vizinhos, inimigos. Porque, irmãos, o que se espera de um menino? Muitos, por essa palavra, podem estar se perguntando: o que as pessoas podem se esperar de mim? Eu não tenho nada. Mas tomemos o exemplo de Salomão, amados irmãos. Salomão ofereceu um sacrifício de tudo o que ele tinha. Os conselheiros reais falaram a Salomão que no meio daquela frustração que eles estavam, aquela limitação que eles se encontravam, eles tinham 1000 bois. Pois Salomão falou: se tem 1000 bois, eu vou oferecer tudo em sacrifício ao Deus do meu pai, porque ele providenciará uma saída para nós. E ele, irmãos, numa terra que tinha fome,
ele queimou tudo que ele tinha. Deu tudo que ele tinha. E o Senhor Deus se agradou daquele sacrifício e se apresentou a Salomão e falou: Salomão, os irmãos conhecem essa parte, perguntou o que ele queria e ele pediu sabedoria. E o Senhor deu sabedoria porque se agradou daquele jovem. Então não importa a idade que nós tenhamos, se velho ou novo, o que importa é que precisamos sempre buscar agradar ao Senhor. Precisamos, irmãos, sempre buscar despertar o coração de Deus ao nosso respeito. E como se faz isso? Com louvor, com comunhão, com clamor, buscando sempre trazer o Espírito Santo para perto de nós. Hoje, o Senhor me dá a graça de pregar, não para uma ou duas pessoas, mas para pregar para um povo que é um exército que busca agradar ao Senhor em espírito e em verdade. E eu convido a quem estiver triste, abatido pelas lutas, pelas provas, que você renove o teu espírito em nome do Senhor Jesus. Coloca-te em pé, levanta a tua cabeça, que hoje o Senhor quer falar com a tua alma. Amados irmãos, aqui há o conselho do mais sábio. Tomar conselho com os sábios é uma grande oportunidade de aprendizado. E aqui os conselhos que ele deixou para nós é que nós não devemos desejar o ímpio, aquilo que o ímpio tem, como o ímpio se comporta. Falamos muito num culto online com jovens, às vezes até de lugares pouco favorecidos. Falamos com jovens de toda classe social. E para você, jovem, que ouve essa palavra, fica aqui esse conselho: que você não tenha prazer no ímpio, que aqueles que andam de maneira dissoluta, que vivem em buscar afrontar as leis da nossa sociedade, tomar partido em coisas estranhas ao que deve ser, a maneira de que devemos nos comportar, que você não inveje estas pessoas, porque o que o Senhor tem preparado para a tua vida é algo muito maior. O Senhor não se agrada em exaltar a vida, a cabeça de um jovem perante o bairro que ele mora, mas o Senhor se agrada em exaltar a tua cabeça perante a tua cidade, perante a tua nação. Então hoje o Senhor vem pela palavra falando com os jovens, com os de mais idade, nos repreendendo para que deixemos de ter prazer de admirar o ímpio, irmãos, mas que tenhamos prazer na sabedoria, porque o sábio edifica a casa, ele não destrói a casa. E ele, quando ele tem sabedoria, a inteligência que emana da sabedoria faz firmar todo o bom propósito que ele tem. Numa guerra, uma guerra se vence, está aqui, não é somente com a força do braço, mas é com a sabedoria. E hoje, irmãos, o Deus que deu sabedoria ao rei Salomão, ele se faz presente hoje neste culto online para derramar sobre nós a sabedoria que vem do alto. Recebamos todos, amados irmãos, esta pregação. Recebamos todos como vinda da parte de Deus. Esse convite que o Senhor nos faz, irmãos, de nos afastarmos do mal, de deixarmos de invejar o ímpio e que tenhamos a nossa mente focada
em agradar a Deus sobre todas as coisas e que possamos buscar para nós porção dobrada, irmãos, da sabedoria, daquilo que imaginamos ser bom. Os irmãos entendem uma coisa: o Senhor se agrada em nos abençoar. A fé cristã passou por várias gerações, por vários ciclos dos heróis da fé, aqueles que foram mortos ao fio da espada, que foram martirizados por professar a fé em Jesus Cristo. Mas hoje vivemos um tempo, amados, o tempo da dispensação. Então, que você não tenha, que nós não tenhamos a nossa mente presa em conceitos pré-concebidos, que não tenhamos em nós preconceitos de que para agradar a Deus nós temos que sofrer, que para agradar a Deus nós temos que ser penalizados nessa terra. Vivemos o tempo da dispensação. O Senhor tem para o teu povo o bom da terra. Então a palavra do Senhor hoje vem para que nós renunciemos o que nos afasta de Jesus Cristo, que nós renunciemos, irmãos, toda a má obra, tudo aquilo que não é agradável, tudo que não é agradável ao Senhor, também não é agradável à nossa família, também não é agradável para a sociedade, também não é agradável para a empresa que nós estamos inseridos, também não é agradável para quem nós vendemos e de quem nós compramos. Porque ser um bom cristão, buscar agradar a Deus, só te faz ser também um bom cidadão, ser também um bom funcionário, ser também um bom empresário, um bom cliente, um bom aluno, um bom esposo, uma boa esposa. E hoje o Senhor te convida, peça porção dobrada da sabedoria do Espírito Santo, e o Senhor está pronto para derramar sobre nós. Está boa essa palavra, irmãos? Será que eu falo, será que nós pregamos para um povo forte ou para um povo fraco? Será que nós pregamos para um povo constante ou para um povo inconstante? É fato que somos fracos e inconstantes, meus irmãos. É fato que nós temos perturbações de toda ordem na nossa mente. Entretanto, hoje o Senhor te desperta que você, pela tua obra, pelo fruto do teu trabalho, por aquilo que o livre-arbítrio que há em nós, você possa distinguir o que deve ou não ser feito. Que você não inveje o ímpio e que você se afaste do mal. E busque do Senhor sabedoria. Peça, irmãos. Peça sabedoria do alto. Peça sabedoria para Deus. Busque conhecimento. Busque estudar. Visite os textos bíblicos. Tem muito irmão, muita irmã, que a Bíblia para ele é só aquilo que é lido um pedaço na igreja. Busque conhecimento bíblico. Você encontrará delícias neste livro, irmãos. Você encontrará que o projeto de Deus é de abençoar, não de provar o povo. Porque ainda que tenhas aflições, vencerás todas, como o Senhor venceu. Ainda que tenha perturbações, vencerás todas as perturbações. Mas ainda que você seja fraco, errante, que você oscile, fique com este verso que nós já lemos e vamos ler mais uma vez. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A fé é confiar no impossível. Se você está inserido em alguma situação que na tua cabeça é impossível, você não consegue liderar a tua casa, você não consegue liderar a tua igreja, você não consegue liderar a tua empresa, tampouco teu emprego e a tua própria vida. Mas não se mostres frouxo.
Este é o conselho da palavra. Busque sabedoria, e ainda que a tua mente te destrua a tua força, ainda que a tua mente te coloque embaixo do pó da terra, que fala que você é o último da casa do teu pai, que você é o menos favorecido, que você não tem condição de alçar voos, nem grandes, tampouco pequenos. O Senhor te fala: não te mostres frouxo, vença você mesmo as perturbações que te pegam todos os dias. E o Senhor, por este teu comportamento, por esta comunhão que você busca do Senhor Jesus e do Espírito Santo para a tua vida, de você buscar ser uma pessoa diferente, uma mulher diferente, um pai, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha diferente, o Senhor trabalhará ao teu favor. O Senhor não deu sabedoria a Salomão e Salomão pediu asas para voar. O Senhor não deu sabedoria a Salomão e Salomão pediu fogo sob os pés. Porque o Senhor falou: que pedires, lhe concederei. Então hoje o Senhor te convida: venha e peça sabedoria. O que você pedir é porção dobrada sobre a tua vida. Irmãos, não tem como mudarmos o caminho dessa palavra. O Senhor quer abençoar grandissimamente aqueles que recebem a comunhão deste culto, aqueles que recebem a comunhão desta palavra. Não te mostres frouxo, porque a tua força se fará pequena. Se te coloque em pé, enfrente os teus problemas, ainda que você esteja oco por dentro, sem força, mas ponha-te em pé. Quem te enche não é a tua força, mas é o Espírito de Deus que trabalhará na tua vida e trabalhar para te beneficiar em toda boa obra, em todo bom intento do teu coração. Receba esta palavra, meus irmãos, que recebamos todos esta palavra como vinda dos céus. Salomão, pela benção que o Senhor derramou sobre a vida dele, não faltou para Salomão saúde, não faltou para Salomão bênçãos materiais. Em tudo ele foi próspero, mas ele não se acovardou. Ponha-te em pé, não meça o projeto de Deus na tua vida por esse vazio, por essa fraqueza que está no seu ser hoje. Ponha-te em pé, confie no teu Deus, encha-se do Espírito Santo, busque e peça e clame por sabedoria, por inteligência, e o Senhor encherá o teu coração, encherá a tua mente, o teu corpo de porção dobrada de tudo aquilo que você tem prazer. O Senhor fará transbordar o teu celeiro. Crês tu nisso? Crês tu nisso no tempo da tua aflição que você está vivendo? Parece que está tudo oco, parece que está tudo vazio, parece que só tem enfermidade e aflição. Ponha-te em pé, Israel, e o Senhor falará como tem falado hoje, falará contigo todos os dias, te encherá do bom espírito e derramará sobre ti sabedoria para que você possa entrar e sair do meio do povo de Deus, que você possa ser próspero em tudo quanto colocar a palma da tua mão e a planta dos teus pés. Essa é a palavra, e o nome de Deus seja em tudo louvado. Amém. Glória ao Senhor. Agora, em ato de agradecimento, meus irmãos, vamos agradecer este culto com oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai que habita nos céus, graças te damos, Senhor, por mais uma vez termos estado na Tua presença, uns na igreja, outros acompanhando, Senhor eterno, por um aparelho celular, por uma televisão, um computador, mas estamos, Senhor, em uma só fé, em uma só comunhão, te louvando e te glorificando, porque mais uma vez, Senhor eterno, sentimos a Tua presença. Graças te damos pelos hinos cantados, pela oração
que tu tem dado à igreja. Graças te damos pelos conselhos e maiormente pela tua santa palavra. Ó Pai de misericórdia, cumpra a tua palavra em nós pelo amor do teu santo nome. Permita, ó Deus, que todos nós possamos viver dias de cabeça erguida e cheios do teu bom Espírito sobre nós também. Derrama, Senhor, da sabedoria, derrama as tuas bênçãos, derrama os teus favores, o teu poder, a tua glória sobre nós, Senhor. A tua palavra foi muito clara hoje, que haverá porção dobrada sobre as nossas cabeças, Senhor. Nós confiamos que alcançaremos e permita que, abençoados por ti como seremos, os nossos pés nunca se desviem da tua casa. Graças te damos por tudo. Dê a nós dias de paz, noites de bons sonos, dias, Senhor eterno, prósperos na tua presença, para que em tudo o teu nome seja glorificado por nossas bocas também. Graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é em nome do Senhor Jesus que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nome de Deus seja sempre louvado. Amém.